Então, queridos, vamos a mais uma aula. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre o impressionismo, um movimento artístico de tantos outros que a gente pode ouvir falar. O impressionismo, ele deixou grandes marcas nas pinturas, mais precisamente na pintura mesmo, e várias características de artistas famosos. O que foi? A história do movimento impressionista é feita de uma sucessão de encontros entre diferentes artistas à procura de sua independência artística na segunda metade do século XIX. Toda vez que nós formos falar sobre movimentos artísticos, é provável que nós venhamos a citar sobre a independência, algo liberal, querer pintar aquilo que desejam e não que a época ou a sociedade impõe. Todos os movimentos artísticos entre si, eles têm esse objetivo em comum de querer inovar e ampliar os seus pensamentos. Então, a maioria dos movimentos artísticos, o objetivo é esse: inovar e estar sempre à frente da sua época. O impressionismo é um movimento que consiste em uma nova representação da realidade e que inicia uma reviravolta na arte da época, desculpem. Mas tudo que é inovador, tudo que chega assim de forma rápida e sendo imposta, causa sempre uma reviravolta. E nada mais do que um movimento artístico. Movimento artístico chama movimento, gente, porque são grupos de artistas que procuram realizar obras que apresentem aquilo que eles desejam. Então chama-se movimento porque não é um artista só. São grupos de artistas que começam a pintar com características parecidas, para poder mostrar para as outras pessoas aquilo que desejam. Para os pintores impressionistas, os efeitos mágicos de luz e do ar eram muito mais importantes do que o tema de uma pintura. Seu objetivo principal era apresentar uma impressão ou as percepções sensoriais iniciais registradas por um artista num breve vislumbre. Então, as obras impressionistas que nós vamos ver, elas são sempre relacionadas ao exterior, à área externa, ao ambiente, em que os artistas observavam e a partir da impressão que tinha daquela localidade pintavam. Então é impressão, é a relação de fora para dentro. Eu observo, tenho a minha impressão e vou pintar. Então eles queriam transparecer aquilo que era relacionado à impressão que eles tinham. Normalmente essas pinturas são sempre ao ar livre. Observação. Os artistas. Entre os mais famosos pintores do impressionismo, podemos citar nomes como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas e Brett Morisot. Aí, gente, é uma pintura do Monet. Vocês podem ver que não tem contorno nos desenhos, são pinceladas fortes, colorido, mas que tem a impressão dele em relação ao ambiente. É um ambiente natural, tem o rio, apesar de não ter uma cor assim tão única em todo o desenho, é bem colorido. Tem o rio, a ponte, as flores aqui no cantinho da tela. Então, a maioria das pinturas que nós vamos ver do impressionismo, elas são assim, com pinceladas, somente pinceladas. Não tem o contorno nítido do desenho. Características, é o que nós vamos falar agora. ênfase nos temas da natureza, principalmente de paisagens. Uso de técnicas de pintura que valorizam erro de digitação aí, a ação da luz natural. Luz natural, sol, né? Valorização da decomposição das cores. Então, é por isso que nós acabamos de observar vários tons de cores.
cores frias, cores quentes, degradê, tudo em uma mesma tela. Pinceladas soltas, buscando os movimentos da cena retratada. Soltas porque são livres, não são tão... É como se nós fizéssemos um desenho somente pintando diretamente. A gente não fez o contorno para ser pintado ali dentro. Foi feito naturalmente, sem um esboço. Aí mais uma obra também do Monet, natural, é um rio. Apesar de ter as pinceladas assim soltas, a gente consegue identificar realmente o que é um rio com Vitórias Regis e ainda tem um pouquinho de profundidade no desenho, apesar de não ter contorno. Regras do impressionista. Rompe completamente com o passado, claro, porque eles querem algo novo, querem estar à frente da sua época. Então, características de obras são deixadas para trás, as antigas. Inicia pesquisas sobre a ótica ou efeitos, ilusões ópticas. Então, se eu quero inovar, eu preciso pesquisar relacionado ao que eu vou apresentar. Então, se eu pinto, os meus espectadores vão observar, é através da observação que eu vou ser apreciado, eu preciso colocar algo que seja realmente chamativo. É contra a cultura tradicional da época, vão pintar para o exterior, algo bastante mais fácil com a evolução da indústria, nomeadamente telas com mais formatos, tubos com as tintas, entre outras. Grande influência da fotografia no impressionismo e vice-versa. Vamos à atividade. Sabendo que o impressionismo é baseado em obras que buscam a impressão da observação da natureza e paisagens ao ar livre, escolha um local e represente, atentando-se para as características, em folha 3, com margem e colorido. Por que atentando-se para as características? Porque nós acabamos de falar que o impressionismo é a impressão que o artista tem em relação às paisagens, ao natural, ao que ele observa. Então, o que vocês vão fazer? Vão escolher um local, observar, e a partir da observação de vocês vão realizar o desenho. Dica: as imagens não possuíam contornos. Então, para que fique natural, pense bem no desenho antes de fazê-lo e de primeiro inicie sem o esboço direto com lápis de cor ou giz. Foi o que eu falei para vocês em relação à pintura, eles não fazem contorno dos desenhos. Então, vocês vão escolher um local, olha bem o que vocês vão começar a desenhar, para não precisar apagar, para vocês irem partindo desse ponto de natural, da impressão de vocês. Então, com lápis ou com giz, vai começar a desenhar sem fazer o esboço de lápis. Tá bom, gente? Tentem aí. Vocês treinem um pouquinho antes, faz num caderninho velho direto. Depois vocês passem para folha 3. Primeiro tentem fazer treinem, na verdade, só com lápis de cor com giz, qualquer coisa ou qualquer ambiente. Depois, o que vocês escolherem para realizar a atividade, vocês façam da mesma forma, sem contornar e sem fazer o esboço de lápis. Tá ok? Bom estudo. Caprichem, vocês conseguem. Eu já tô imaginando vocês falando, mas eu não sei fazer. Sabe sim, é só tentar. Se vocês tentarem, vocês vão conseguir. Todo mundo tem um pouquinho de artista dentro de si. Não vem com essa não, todo mundo sabe. Beijos, bom estudo e mãos à obra.